Tenho stocks a desvalorizar 20%. Eu, educador financeiro, 20% em algumas posições individuais. Porque é uma coisa que eu aprendi com isso que nenhum ganho fácil me conseguiu ensinar. E essa coisa é o que vai mudar a forma como olhas para o investimento a partir de hoje. Mas antes disso há uma pergunta que toda a gente faz quando começa a investir. E muitos que já investem há bastantes anos ainda não resolveram. Stocks ou ETFs? Eu vou mostrar-te hoje que esta não é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. Fica por aí para veres qual é. Eu sou o André Calvário, educador financeiro certificado, e este é o Finanças com o Calvário, onde o meu objetivo é sempre o mesmo: dar-te informação clara e baseada em dados para tomar as melhores decisões com o teu dinheiro. Mas quero deixar claro uma coisa antes de começar: não sou nenhum guru e não tenho fórmulas mágicas para ti. Sou alguém que investe, que aprende, que erra e que partilha essa experiência da forma que melhor consigo contigo. Mas há mais. O que vais ouvir hoje não é aconselhamento financeiro, é a forma como eu penso sobre tudo isto. E o que eu espero mesmo é que isto te ajude a pensar melhor sobre a tua situação. Fica até ao final, porque há um erro que a maioria dos investidores comete com stocks e com ETFs que vou explicar-te de uma maneira que tu nunca mais vais esquecer. Mas vamos começar pelo mais simples, para relembrar quem já investe e também para ajudar quem quer começar. Imagina que queres investir nas melhores empresas, mas não sabes qual é que has de escolher. Um ETF, um Exchange Traded Funded, faz isso por ti. Compras uma única coisa e automaticamente tens um bocadinho de centenas ou até mesmo de milhares de empresas ao mesmo tempo. Mas vamos levar isto mais ao pormenor. Um ETF global como o VWCE dá disposição a mais de 3.700 empresas em 49 países. Tecnologia, saúde, energia, consumo, finanças, tudo na mesma posição. E sabes o que é que acontece? Se a economia global crescer, a tua carteira de investimento cresce com ela. E o que é que isto significa em termos de rentabilidade? Desde o lançamento em 2019, o VWCE já acumula mais de 100% de valorização. Sem analisares uma única empresa, sem decidires quando entras ou quando sais, só com investimento regular e, acima de tudo, paciência. Mas os ETFs não são todos iguais. Há ETFs globais diversificados como o VWCE e há ETFs setoriais que apostam no único setor da economia. Por exemplo, um ETF de tecnologia que replica o Nasdaq 100 quase duplicou nos últimos 5 anos. Um ETF de semicondutores com empresas como a Nvidia, a TSMC ou a ASML teve uma performance ainda mais expressiva no mercado com a explosão da inteligência artificial. Mas agora há aqui algo que eu quero que tu percebas verdadeiramente. Porque há quem acompanhe para onde o capital institucional se desloca. E isto significa o quê? Significa quais são os setores da economia que estão a receber mais investimento neste preciso momento. E qual é a vantagem disto? Consegue antecipar-se e posicionar-se em ETFs de setores sem ter de analisar empresa a empresa. É uma vantagem real e é acessível a qualquer pessoa que dedique o tempo a perceber o contexto. Portanto, a primeira decisão que tu tens que tomar não é stocks versus ETFs. É que rentabilidade procuro para o meu plano de investimento e que risco eu estou disposto a atingir para chegar lá. Mas antes de avançarmos, os ETFs têm um lado que raramente se fala. Porque quando tu compras um ETF, compras as melhores empresas do mundo, mas também compras as medíocres. Vamos ver um dos índices mais badalados. O SP500 tem 503 empresas. As primeiras 10 representam quase 40% do índice. As restantes 490 diluem o resultado do conjunto. E é exatamente por isso que o Nasdaq 100 tem sistematicamente superado o SP500 na última década. Menos empresas, mais concentração nos líderes, mais rentabilidade potencial. Mas também mais volatilidade. Portanto, agora, olha bem para isto. A diversificação tem um custo. E a pergunta que tu tens que fazer é simples. O teu objetivo é atingível com a rentabilidade normal do mercado ou precisas de mais? Não vais já embora, porque agora é que isto vai ganhar mais interesse. Sabes porquê? Porque vamos às stocks individuais. Comprar uma ação é completamente diferente de comprar um ETF. Exige que tu analises a empresa que estás a comprar, o modelo de negócio, a posição competitiva e o potencial de crescimento. E claro, se o preço faz sentido, faça esse potencial. E sabes que mais? Há métricas para isso tudo. Há fundamentos e há análise técnica. É um mundo inteiro e se houver interesse eu posso explicar um episódio inteiro como é que eu avalio uma ação antes de a comprar. Mas a diferença aqui é enorme porque no stock picking podes não investir todos os meses independentemente do preço. Sabes porquê? Porque o preço também conta. E então o que é que tens que fazer? Tens que esperar, tens que analisar e quando o momento certo chega, compras. Mas não vás embora já porque eu vou ser completamente honesto contigo sobre o meu próprio percurso neste contexto. Eu acredito que todos os dias há empresas com preços apelativos para comprar. Todos os dias. O mercado não para, as oportunidades não param, o problema não é o mercado, sou eu, porque não conheço todas as empresas. E claro, há aqui uma variável que é extremamente importante para analisar empresas, que é o tempo. Portanto, o que é que eu costumo fazer? Faço uma escolha consciente, porque prefiro ter convicção em poucas posições do que exposição a muitas e não ter convicção nenhuma. Mas há aqui uma pergunta muito importante e tenho que ser honesto contigo.
A minha rentabilidade atual já está acima do necessário para o meu objetivo. Quando isso acontece, a pergunta que tenho feito a mim mesmo e que deixo para ti é: porque é que eu hei de assumir ainda mais risco? Sabes, é que mais risco e sobretudo risco que eu não tolero não me aproxima do meu objetivo, quanto muito pode me afastar ainda mais dele. Portanto, a dimensão do stock picking na minha carteira é deliberadamente pequena. E é assim que faz sentido para mim neste momento. Agora, quando tu queres ter stocks individuais, há uma referência que tu tens que conhecer. Cada posição não deve representar mais de 5% da tua carteira total. Sabes porquê 5%? Porque se uma empresa falir, e já tivemos imensos exemplos de empresas que falham, perdes apenas 5% da tua carteira de investimento. É doloroso, mas é recuperável. E se tu tiveres 20 ou 30% numa única empresa e ela colapsar, o impacto pode ser irreversível para aquilo que é o teu plano de investimento. Mas há aqui um aspecto que tens que ter atenção quando compras stocks individuais. E foi exatamente por isso que Warren Buffett disse uma coisa que tu tens que guardar. Não deves possuir ações a menos que estejas preparado para as ver descer 50% ou mais e te sentires confortável com isso desde que continues confortável com o que tu tens. Não é um aviso, é um teste de convicção. E, portanto, se tu não consegues imaginar ver a tua posição a cair 50% e manter a calma, é porque ainda não fizeste a análise que devias ter feito antes de comprar. Mas repara, se a análise está feita e se tu acreditas verdadeiramente no potencial da empresa, essa queda não é uma tragédia. É uma oportunidade de comprares mais barato. E agora vamos chegar à imagem que eu prometi que tu nunca mais ias esquecer. E sabes quem a deu? Peter Lynch, um dos maiores gestores de fundo de todos os tempos, com uma rentabilidade anualizada de 29% durante 13 anos a gerir o fundo Magellan. E sabes o que é que ele fez? Descreveu o erro mais comum dos investidores com uma frase simples: arrancar as flores e regar as ervas daninhas. E é o que a maioria faz intuitivamente. Sabes como? Eu vou-te mostrar agora. Tens uma stock que está a valorizar, vendes para realizar lucro. Tens outra stock que está a perder, mantens para recuperar o valor. Sabes qual é o resultado disto? Uma carteira cheia de perdedores e sem nenhum vencedor. E a lógica devia ser completamente a oposta. Se tu tens empresas que estão a crescer, que estão a executar bem, com a tese original intacta, essas são as flores. Deixa-as crescer, não as cortes só porque subiram. As que estão a perder, analisa porquê. Porque se a tese mudou, se o negócio piorou ou se erraste na avaliação inicial, tens que cortar. E não é por causa do preço, é por causa da tese. E do chamado custo de oportunidade. Sabes o que é? É que tu podes alocar esse valor num sítio que te traz rentabilidade mais rápida do que essa. Mas aqui está também uma nuance, porque vender uma posição ganhadora não é sempre um erro. Sabes porquê? Porque se o preço já incorporou todo o crescimento que tu esperavas, ou seja, se a empresa já não está apelativa ao preço atual, pode fazer sentido sair e realocar esse capital. Não vendes porque subiu. Vendes porque o potencial futuro já não justifica o preço presente. E o que é que retiras disto tudo? A diferença entre um bom investidor e um mau investidor não está em nunca errar. Está em saber o que fazer quando erra e em não cortar só porque está a funcionar, porque o teu cérebro te diz realiza o lucro. Mas vamos agora olhar para algo verdadeiramente poderoso. Vamos compreender como é que alguns dos maiores investidores do mundo fazem isto na prática. E há aqui algo que te vai surpreender, eu tenho a certeza disso. A Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds do mundo, fundado por Ray Dalio, é obrigado a divulgar publicamente todas as suas posições em ações trimestralmente. É um documento chamado 13F e tu também podes consultá-lo. E sabes o que é que aparece num dos últimos reportes públicos da Bridgewater? O SPY, um ETF do S&P 500. Um dos maiores hedge funds do mundo com equipas inteiras de analistas e modelos quantitativos sofisticados. E tem o ETF do S&P 500 com uma posição pública relevante. Não é coincidência, é uma visão de mercado. Sabes porquê? Porque a base é o mercado e o stock picking que a Bridgewater também faz vem por cima dessa base. Mas vamos a mais um exemplo, porque isto não vai ficar por aqui. Warren Buffett foi na mesma direção quando definiu o que a sua própria mulher devia fazer com a herança depois dele morrer. Sabes o que é? 90% no S&P 500, 10% em obrigações de curto prazo do Estado. Simples, barato, consistente. Um dos maiores stock pickers da história a dizer à sua própria família para não tentar fazer o que ele fez. Mas espera, porque eu agora vou mostrar-te como é que tudo isto significa para a minha carteira de investimento, para tu analisares e saberes se faz sentido para ti ou não. Como base, ETFs globais diversificados é onde coloca a maioria do capital. Investes todos os meses, em alta ou em baixa, com volatilidade ou sem ela, porque não estás a adivinhar o mercado, estás a capturá-lo todos os meses. Mas se queres exposição a setores com maior potencial, ETFs setoriais. Mais concentração, mais volatilidade, mas ainda diversificado dentro de um único setor. E não te esqueças da dica que eu te dei, para isso vale a pena acompanhar para onde o capital institucional se está a dirigir. E sabes como é que podes fazer isso? Utilizares um site como o Finviz, por exemplo, e acompanhar a evolução da rentabilidade por cada setor. Mas se quiseres fazer stock picking, faz isso com uma parte pequena do teu capital. Com convicção fundamentada,
pelo menos para tu começares e te habituares ao investimento em ações individuais. Mas tens que ter atenção a uma coisa, tens que ter paciência para esperares pelo preço certo, sabendo que inevitavelmente vais errar também. Mas atenção, é exatamente nesses erros que tu vais aprender mais do que em qualquer ganho fácil. Portanto, deixa-me terminar com uma frase direta para ti. Se ainda estás com o teu dinheiro de um depósito a prazo a render 1,5%, enquanto a inflação já está nos 3,5%, já tomaste uma decisão. Só não te apercebeste que já a tomaste porque estás a investir em euros. E isso é assinar a perda consecutiva de dinheiro. Mas presta atenção a isto, não corras riscos que não percebes. Tens que conhecer primeiro bem o ativo em que estás a investir. Estou-te a dizer que não fazeres nada também é um risco. E esse é o único risco que nunca te vai fazer parecer perigoso, até que tu compreendas o que perdeste por inércia. Porque a questão não é stocks ou ETFs. A questão é o que é que o teu dinheiro está a fazer por ti enquanto tu dormes. Porque se o teu salário é a única fonte de rendimento que tens, como se diz entre investidores, estás a um passo da pobreza. E se eventualmente quiseres a resposta aplicada à tua situação específica, é isso que eu faço nas mentorias personalizadas. Espero ter-te ajudado e qualquer dúvida que tenhas, não deixes de a colocar nos comentários. Até ao próximo episódio e nunca te esqueças, €1 melhor geridores, um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.